Glória a Deus. E a palavra do rei se encontra aqui no livro do Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo 6, versículo 35 ao 37, que diz assim: E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Necessidades físicas. Nós temos um Deus que conhece as nossas necessidades. Você serve um Deus que sabe de tudo que você precisa, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E mais do que isso, Ele tem provisão para você. Ele tem provisão. Nessa passagem, o Senhor está ensinando as multidões. Ele está levando a elas uma palavra de consolação, está levando a elas uma palavra de fé. Ele está levando a elas uma palavra de conhecimento, para que elas venham crescer, para que elas venham ser abençoadas, porque o homem só é abençoado quando ele crê. Quando ele conhece, crê na palavra e vive a palavra, a vida dele é uma bênção. E o Senhor está levando esta palavra aos corações nesse momento. Porém, os versículos nos mostram que havia uma preocupação física no coração dos apóstolos, principalmente, dizendo assim: olha, eles estão com fome, já é muito tarde, o dia está agitado, manda eles embora para que eles possam comer, comprar o pão nas aldeias vizinhas. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos dar prioridade às coisas espirituais, e Ele também quer nos ensinar que quando nós damos prioridade às coisas espirituais, Ele também provê as coisas materiais. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas o Senhor vai acrescentando, Ele vai provendo, Ele vai operando em nosso meio. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele disse: quantos pães vocês têm? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Acharam ali 5 pães e 2 peixes somente. Mas o Senhor ordenou-lhes que fizesse assentar todos sobre a erva, em grupos, sobre a erva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. O que significa essa ordem do Senhor? É que Ele quer que nós estejamos juntos, unidos. Ele nos alimenta quando nós temos o espírito de grupo, de união. Ele nos abençoa quando nós não somos individualistas. Hoje, muitas pessoas dizem: é eu e Deus e nada mais. Está tudo errado, não é assim. Nós fomos feitos para vivermos em comunhão. E é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É na união que o Senhor ordena a bênção. É de acordo com a palavra dele que Ele vai nos abençoar, e não de acordo com os nossos pensamentos, não de acordo com os nossos sentimentos, não é de acordo com a nossa emoção, com a nossa teimosia, não. Ele vai nos abençoar quando nós ouvimos e praticamos a sua palavra. Ele quer ordem, Ele quer união, Ele quer fé, Ele quer a fé verdadeira, a fé genuína, não aquela fé que sai da boca para fora, aquela fé daquela pessoa que diz: olha, é Deus que manda na minha vida, e ela vive uma vida toda desregrada, uma vida sem obediência, sem propósito na presença de Deus. As coisas materiais são mais importantes para ela do que as coisas do céu. As coisas espirituais para ela são bobagem. São esses que estão sofrendo, são esses que não têm paz, são esses que não têm alegria, e são esses que às vezes ganham um bom salário, mas a sua vida está toda enrolada, a sua vida está toda bagunçada, porque sem a bênção de Deus nós não somos vitoriosos. A Bíblia diz: a bênção do Senhor prospera e não acrescenta dores. É a bênção do Senhor que vai prosperar, meu irmão, a minha.
a tua vida. É a bênção do Senhor que vai nos levantar. É a bênção do Senhor que vai nos levar ao porto desejado. É a bênção do Senhor que vai nos trazer alegria verdadeira e não uma falsa alegria. O mundo vive de ilusão e muitos crentes estão vivendo de ilusão porque não colocam Deus na frente, porque Deus para eles não é importante, porque querem fazer de acordo com a sua vontade. Mas aqui nós temos o exemplo do Senhor. Vocês vão sentar de 50 em 50, de 100 em 100. Vocês querem comer? Vocês querem milagre na vida? Então obedeçam o Senhor. Obedeça o Senhor. Eu pergunto para você, você tem obedecido o Senhor? Tem vivido a palavra dele? Você tem praticado a palavra dele? Ou você tem feito de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua preferência? Porque nós temos preferências, sim, temos, mas as nossas preferências não podem ser maior que a vontade de Deus. Nós podemos ter preferências, mas temos que submetê-las à palavra, à vontade revelada do Senhor. Olha que Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia não se faça a minha, mas se faça a sua vontade. Jesus tinha ali uma preferência, a preferência dele era não beber aquele cálice, não passar por aquela morte horrível e todo aquele sofrimento, a separação do Pai. Mas ele diz: esse é o meu desejo, mas eu quero que o Senhor faça o desejo do Senhor. Quando nós colocamos os nossos desejos acima da vontade de Deus, a nossa vida é destruída, a nossa vida é fracassada, a obra de Deus não se cumpre na nossa vida. O plano perfeito, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não se cumpre na nossa vida. Mas quando nós colocamos Deus na frente, quando nós escutamos a sua palavra, somos humildes para obedecer, o milagre do Senhor acontece. A providência do Senhor se manifesta na minha e também na sua vida. Quer ver bênçãos na tua vida? Obedeça a Deus, se submeta a Ele. Faça aquilo que você não quer, porque aquilo que você quer é fácil. Se você quer ser abençoado, faça exatamente aquilo que você não quer, para que Ele venha continuar te dando vitória. E a palavra do Senhor vai dizer que, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Olha que Pai maravilhoso, que Deus glorioso, olha que poder grandioso. De 5 pães e 2 peixinhos, toda aquela multidão comeu, e ainda sobrou 12 cestos cheios. A Bíblia destaca: cheios de pães e cheios de peixe. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus poderoso, é esse Deus maravilhoso, é esse Deus que nos dá vitória, é esse Deus que cuida dos seus, é esse Deus que tem milagre. E Deus, Ele quer que você viva milagres, Ele quer que a tua vida seja abençoada, mas para que isso aconteça, você precisa colocar as coisas espirituais na frente das coisas materiais, sabendo que Ele cuida, sabendo que o desejo de Deus é que nós venhamos dar prioridade à palavra, prioridade à sua presença, prioridade à sua obra, prioridade ao seu reino, porque Ele vai cuidar de nós. Quando Jesus mandou os discípulos levarem a palavra, Ele disse: não leve bolso, não leve alforje, vão e preguem a palavra, curem, orem pelos enfermos, expulsem os demônios. E quando eles voltaram, o Senhor perguntou: faltou alguma coisa? Eles disseram: nada, Senhor, não faltou. Sabe por quê? Porque Deus provê para aquele que obedece. Deus provê para aquele que anda na sua palavra. Você quer ser abençoado, quer que Deus venha prover na sua vida, quer que a sua vida seja mantida, dirigida, direcionada por Deus? Busque primeiro o reino, a sua justiça, e o Senhor vai multiplicar o teu pão e o teu peixe. A tua vida vai ser vitoriosa, abençoada na presença do Senhor. Receba essa palavra no teu coração. Aquela multidão comeu, aquela multidão viu o milagre, aquela multidão se alegrou. E Deus também quer que você coma, viva um milagre e também venha se alegrar na sua presença, em nome de Jesus.